Vamos lá então. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Bom, o tema da palestra hoje é sobre a existência e a essência. O que é existência? O que é a essência? A existência é o que você existe no tempo presente. Se eu perguntar para você assim, como é a sua existência no seu dia a dia? Aí você vai falar, a minha rotina é acordar, é trabalhar, é me alimentar, eu sinto dores, eu sinto alguma coisa, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto cobrança. Então você apresenta a sua existência. Agora, deixa eu falar para você, o que é a sua essência? A sua essência é o melhor que tem dentro de você. É as suas qualidades, o seu potencial, os seus valores, a sua autenticidade e o seu original. E muitas vezes o vício, como que o vício veio para aliviar a sua dor, para anestesiar a sua dor? O problema é o que eu falei aqui dias atrás. O problema de você não é o vício. O problema de você é a dor, é o que você tem, é a ferida, o que você tem. Toda vez que eu vou atender meus clientes, que o cliente tem problema de vício, eu não falo para meus clientes, por que o vício? Não, eu não falo isso. Eu falo, por que essa dor? Por que essa ferida? Por que esse abandono? Essa rejeição? Por quê? Então, eu vou perguntar, tudo bem? Eu vou perguntar o sentido da dor, não do vício. O vício, ela anestesia, ela romantiza. Ela pega você, coloca no colo do vício e vai romantizando. Qualquer vício, tá, pessoal? Não só o vício de droga, mas é álcool, pornografia, comida, é o excesso. Tudo é o excesso, tem uma ferida. Você não vence o vício tentando controlar. Você vence quando lembra quem você é. Você não vence o vício controlando os seus vícios, os seus impulsos. Não, eu não quero fazer isso. Aí você fica controlando aquela vontade. Não, isso você não vence. Você vence o vício quando você começa a buscar quem você é. Quem é você antes do vício? Quem você é antes da dor? Quem você é? É você trazer a consciência da tua essência, do seu valor. E eu compreendo que o mundo tirou isso. O mundo, tudo bom? O mundo tirou isso. Foi o amor que você devia ter recebido, foi o quê? Interrompido. Não deram apoio, não deram amor. Eu entendo, é tudo isso aí. Mas, antes de tudo isso, você existe. Existe a sua essência, o seu valor. Quem você é antes da ferida, antes dessa dor emocional. Quem você é antes do vício. Muita gente aqui acha que está lutando contra o vício. Na verdade, está lutando contra a própria existência vazio. Muitas vezes esse vazio é o que você tem, você usa o recurso para poder se preencher, para aliviar essa dor, para aliviar esse problema que está o quê? Dentro de você. Você busca o recurso do vício. Para o quê? Para aliviar essa dor. E muitas vezes essa dor é inconsciente que você não percebe. Você até percebe. Você sente a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do conflito, a dor que deveria ser apoiado, não apoiado. Você sente isso.
Mas você não quer olhar para isso. Você quer buscar um recurso para o quê? Aliviar essa dor. O vício cresce quando a pessoa existe, mas não sente viva, não sente vida. Quando você não olha para a sua existência, para a sua essência, para o seu valor, o que você está olhando? Para o vício. Quando você para de olhar para o vício e começa a olhar para si próprio, não, eu tenho meu valor, eu tenho meu merecimento, eu me pertenço, eu me valorizo, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu valor. Eu não posso olhar para o valor de outras pessoas, eu não posso olhar para o valor desse vício. Eu posso olhar para dentro de mim. Exatamente. Tem que olhar para o quê? Para a sua essência, para o seu valor. Porque se você não olhar para dentro de você, quem vai olhar? Quem vai olhar para dentro de você? Quem vai olhar? Quando eu tinha vício de pornografia, ninguém olhava. Para os meus colegas, tudo normal. Mas para mim, não. Eu tinha a compulsão à pornografia. Por quê? Porque no momento do meu vazio, da rejeição, quando eu tinha 7 anos, eu sofria uma rejeição, abandono. Quem me acolheu foi a empregada da minha mãe, que ela contratou uma empregada lá de maior. E eu tinha 7 anos, minha mãe precisava trabalhar, e a empregada precisava olhar eu, mais o meu irmão e a minha irmã, novinha. Então, esse vazio que eu senti dos meus pais, essa humilhação, esse vazio, essa rejeição, quem me acolheu ali, através da empregada, foi o quê? A prostituição. Ela veio como abuso, ela me abusou sexualmente. Eu tinha 7 anos. Olha só, e eu cresci com esse desejo, quer dizer, a minha infância foi roubada através da prostituição infantil, olha só. Eu sofri um abuso através de uma mulher. Então, quando eu fui crescendo, aquele vazio continuava, eu buscava, mesmo sendo criança, eu buscava ver o que eu recebi na minha infância, através de uma revista Playboy, através de foto de revista, que minha mãe vendia Demilos, eu pegava a revista Demilos para ver as mulheres de calcinha. Quer dizer, olha a compulsão que eu tinha. Eu era criança, eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, olha só. E quando fui para a fase adulto, aí comecei a comprar revista Playboy, comecei a pedir para o adulto de maior alugar uma fita cassete pornográfica. Olha só a compulsão que eu tinha. Isso vem da infância. Da minha infância, começou com 7 anos e eu fui até os 19 anos. Depois de 19 anos, fui para a igreja. Me libertei, me senti bem, mas mesmo dentro da igreja, voltei de novo à pornografia. Por que dentro da igreja não libertou? No período eu me senti bem, mas como não tratou a minha ferida do vazio, de abandono, de rejeição, então eu busquei de novo a pornografia. Depois do conhecimento que você está tendo agora, que eu estava no seu lugar, eu busquei entender a ferida emocional, a dor emocional. Quando eu tratei a minha ferida, tratei a energia do abandono, a energia da rejeição, tratei essa dor, curou, cicatrizou, fechou, pronto, o vício perdeu a força. Não tem mais vontade. Tenho escolha, não tem mais vontade. Mesmo que os amigos apresentam, mesmo que não, eu tenho poder de escolha, eu não preciso disso. Eu já estou preenchido, eu não preciso disso, porque eu tratei a minha ferida. Mas antes disso, eu olhei para a minha existência, para a minha essência. Não, eu tenho valor, eu não preciso disso. Eu sou maior do que isso, eu sou maior do que o vício da pornografia. Eu sou maior do que isso, eu não preciso disso. Então eu fui trabalhando, eu fui trazendo essa consciência da minha existência e o vício foi perdendo a força. Foi perdendo a força. Mesmo casado, viu? Mesmo casado, eu tinha um vício de pornografia. Como pode isso, hein? Respira, mas não se sente pertencente.
Vamos supor, ela cresce, o vício ela cresce quando a pessoa não te reconhece, ela respira, mas não sente se pertencer, não sente o seu valor próprio, o seu amor próprio. Ela tem uma vida normal, ela funciona, mas não sente inteira. Quando você deixa de olhar para você, começa a olhar para a circunstância ou para outras pessoas, você vai se diminuindo, você vai te desvalorizando, você vai perdendo o amor próprio. Agora, quando você olha para você, não preciso... Exatamente, preciso cuidar dentro de mim. Eu preciso me valorizar. Antes de eu nascer, antes de eu estar no mundo, eu não tinha esse problema. Eu comecei a ter esse problema depois, devido à ferida. Então, você é maior do que o vício. Você é maior do que a ferida. Você é maior do que tudo isso. Quando o vício governa, você esquece quem é você. Você acaba colocando na sua mente que, como eu fazia antes, não tem mais jeito, eu sou um viciado em pornografia, não tem mais jeito, eu fazia isso antes. E talvez você carrega isso, eu sou um viciado em substância, eu sou viciado em drogas, eu sou um viciado, não tem jeito. Isso não é verdade, isso é mentira, isso não é verdade. Você é maior do que isso. Você é o que você é. Quando Deus fala assim, eu sou o que sou, nós temos que fazer o mesmo. Eu sou, exemplo, qual é o seu nome? Itamar. O exemplo, Itamar. Eu sou Itamar. É você assumir quem você é. Quando eu assumir, eu sou Edeilton, eu sou Edeilton. Eu sou Edeilton. Eu não sou o vício, eu não sou essa ferida, eu sou Edeilton. Quando eu assumir essa minha responsabilidade da minha essência, pronto, eu senti o vício a diminuir, eu senti a ferida a diminuir, eu assumi o controle, eu assumi o posicionamento do meu controle. E muitas vezes você assume o papel, na sua existência a dor, o trauma, sobrevivência, história, sofrimento, você assume isso aí. Você não deve assumir isso, você deve assumir a responsabilidade dessa dor que você tem. Cada um tem a sua responsabilidade. O problema não é a dor, o que está dentro de você. O problema não é o vício que está dentro de você. O problema é o que você faz com ela. Amizade nova, né? Amizade nova. É o que você faz com ela, é o que você faz com o vício, é o que você faz com essa ferida que está dentro de você. O problema não é ela manter dentro de você, é o que você faz com ela. Que não, o problema não é a pornografia, não é a ferida que está dentro de mim, é o que eu faço com ela. E eu começo a trazer a minha existência, a minha responsabilidade e comecei a trabalhar dentro de mim. Quem é você antes da dor? Quem é você antes do vício? Quem é você antes da ferida? Quem é você? Eu quero que você traga essa consciência, traga essa responsabilidade. Quem é você, caramba? Quem é você? Você é maior do que tudo isso. Quando você conecta com os seus vícios, com as suas feridas, a sua essência se afasta. Quando você conecta com a sua essência se aproxima, o vício, as feridas se afastam. É isso. É assumir quem você é de verdade. Trazer essa responsabilidade para si. Não ficar culpando, eu estou assim por causa da minha mãe, eu estou assim por causa do meu pai, eu estou assim por causa dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu estou assim por causa dos outros. Não trazendo, jogando essa responsabilidade para outro, jogando a culpa para outro. Não, é você assumir essa responsabilidade e trabalhar nela e superar isso. Quer dizer, perder o contato com a essência, pronto, aí é aí que acontece, o vício vem, a ferida vem, domina. Isso você está no piloto automático. Quando você está no piloto automático, aí você não tem a consciência de si mesmo. Quando a dor vira identidade, você acaba assumindo isso aí. Tipo, eu sou isso mesmo, eu nasci assim, eu estou vivendo assim, e vou morrer assim, não tem jeito. Olha só, você assumindo a identidade, você não é isso. Agora, quando você assume a sua responsabilidade, a sua identidade, tipo, eu sou livre,
Eu não preciso mais disso. Eu sou livre, eu estou em paz, eu estou no controle, eu estou no domínio, eu posso, eu consigo. Essa informação, ela vai para o seu subconsciente. O que vai acontecer? Que você repetir isso, o seu subconsciente vai executar. O que você coloca, o que você coloca no seu subconsciente, ela executa. É a mesma coisa de você plantar alguma coisa. Se você plantar tomate, vai nascer tomate. Mesmo que a terra não vai julgar essa semente. O que semente é essa aqui? Não vou produzir a semente. Não. Se colocar na terra, ela vai dar o nosso subconsciente a mesma coisa. O que você colocar no seu subconsciente, ela vai executar. Se você fala que você é um fracassado, o subconsciente, é verdade, ele é um fracassado, ele vai executar o fracasso. Se você fala para o seu subconsciente, não, eu posso, eu consigo, eu assumo a minha responsabilidade, eu tenho valor, eu me amo, eu me valorizo, o seu subconsciente, é verdade, ele é isso que ele falou, ele vai executar. O que você coloca aqui, o subconsciente executa, ele não julga, ele não avalia, o subconsciente ele executa. Devia falar assim, não, eu tenho essa dor, eu tenho esse vício. Devia ela assumir para poder melhorar. Não, ela fala, não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, pronto, você assume a identidade como uma pessoa viciada, uma pessoa ferida, uma pessoa problemática. Isso não é verdade. Isso é morte da essência. Quando você assume o fracasso, a humilhação, assume quem você, desse comportamento que você assume isso aí, você está se matando aos poucos. Então, e quando você começa a assumir a sua essência, a vida, a responsabilidade, as coisas fluem. As coisas fluem naturalmente. Por quê? Porque a sua essência, ela tem força. A sua essência, ela tem poder. A sua essência, ela está distante de você. Se você conectar com a sua essência, porque dentro de você existem duas partes. Existe a luz e existe a sombra. Tem duas coisas dentro de você. Não é para desprezar a sombra. É você aprender com a sua sombra e evoluir com a sua luz, com o seu potencial. Você vai evoluir com a luz e aprender com a sombra. Então, quando você assume que esse problema está dentro de você, pega para si com responsabilidade, com amor, não, eu preciso mudar. Eu sei que eu posso, sei que consigo, eu posso mudar e eu consigo. Assumindo isso, e as coisas começam o quê? Fluir naturalmente. A droga vira companhia quando a pessoa não se suporta sozinho. O vício oferece sensação de pertencimento, sensação de controle, sensação de alívio e sensação de existir. E você vê que o vício ela não deixa nada concreto, ela só anestesia. Ela aparece com sensação, só sensação. Depois, você tem aquela sensação, depois você volta à dor de novo, da sua realidade, aí você vem para a sensação, fica lá anestesiado, romantizado, depois passa o efeito, depois volta lá de novo com a ferida. Isso não para. Quando você fala, não, chega, eu não preciso disso. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, trazer para mim essa responsabilidade, eu preciso cuidar de mim, preciso olhar para mim, eu preciso me valorizar. Mas tudo isso é emprestado. Você vê, tudo que o vício faz, nada é concreto, é emprestado. Quando o efeito passa, o vazio volta dobrado. Você vê, quando eu estudei muito sobre a parte do vício, né? Quando você está no vício, o pico da dopamina ela vai, sobe, aí você busca o prazer, sobe. Quando chega no pico, ela desce com tudo. Desce e você volta tudo vazio. Você fica triste, arrasado, você fica mal, você se arrepende, você se culpa. É horrível. É horrível. Quando eu caía na pornografia, nossa, eu sentia um lixo. Eu sentia um lixo. Depois da pornografia, eu me sentia mal, um lixo. Para me recuperar de novo a energia, para voltar a ter a minha rotina, é depois de 4, 5 dias. Pelo amor de Deus. Quando eu falei para ela, chega, a partir de hoje eu não vou mais assumir, eu vou trabalhar na minha ferida, eu vou trabalhar no meu vazio, vou trabalhar no meu abandono, no meu abuso, eu trabalhei todas as minhas feridas. E o que eu fiz? Aí o vício foi perdendo a força. A frase que prende o ser humano, eu não presto. Quer ver?
Você fica assumindo que você não presta. Eu nasci assim. Eu estraguei tudo. Eu decepcionei a minha família. Mais uma vez, eu decepcionei o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos. Só decepção. Olha lá, eu não presto para nada. Você vê, você fica assumindo essa identidade que isso não é você. Isso não é verdade. Aí você fala, não tem mais jeito. Tem jeito. Para de romantizar essas palavras. Tudo tem jeito para você. Tudo tem jeito para você. Você consegue sair disso, assumindo o quê? A sua responsabilidade com você mesmo. Essa frase não são verdade, são vozes da dor e não da essência. Quem aqui, no meio de dificuldade, dentro de você ouviu aquela voz bem suave dentro de você? Para com isso, não faça isso. Quem aqui? Já, quem aqui? Sabe aquela voz? Para com isso, não faz, mas bem suave dentro de você. A mente ela grita, vai lá, eu quero, pá, aquela narrativa. Mas lá no seu coração, lá na essência, fala, não faça isso, para com isso, larga isso. Mas vai se destruir muito, né? E abandona isso. Quem está falando com você é a sua consciência, é a sua essência. É uma voz bem suave. Eu me lembro quando eu estava no momento envolvido na pornografia, a minha consciência falava, para com isso vai te destruir. Na hora, mano, eu falei assim, não, eu preciso parar. Aí eu desliguei o computador, parei, não, eu preciso parar. Aí essa voz ficou dentro de mim, para com isso vai destruir, para com isso vai destruir o teu filho. Quer dizer, a essência me alentando. A dor fala alto, mas a essência fala baixo. Entendeu? Quando você tem essa consciência de si próprio, você ouve a sua essência. Agora, quando você está no piloto automático, não está nem aí com a sua ferida, com a sua responsabilidade, com isso, o que acontece? Você dá força para o vício, você dá força para a sombra. A força de vontade não cura a identidade ferida. A pessoa tenta controlar, resistir, prometer, se punir. Você vê quantas pessoas controlam o vício e não conseguem controlar. Resiste, mas cai de novo. Promete para Deus o mundo. Vou parar de fumar, vou parar de beber. E promete para Deus o mundo que é parar e não para. E quando você cai no vício e está o quê? Se punindo. Vive e mexe, você está se punindo, está se condenando, está se cobrando. Você precisa ter misericórdia de você. Você precisa ter compaixão de você. Você tem que parar de se condenar. Você tem que parar de se cobrar. Você tem que olhar para você com amor. Mas o problema não é a falta de força, né? É a falta de conexão consigo mesmo. Porque quando você não conecta com você mesmo, você fica tentando, resistindo, tentando, cai, levanta. Por quê? Porque você não busca a fonte. Quem é a fonte? É a sua essência. Eu entendo, eu quero que preste muita atenção. Se você não conectar com a sua essência, buscar se valorizar, você não vai conectar com Deus. Porque Deus pertence à essência. A sua essência é a essência que Deus criou. Se você despreza a sua essência, você despreza a essência que Deus criou. Quando você olha para a sua essência e se valoriza, se cuida, o que acontece? Você recebe a energia do Criador da essência. Exatamente. Você recebe a energia do Criador da força. E você consegue superar e vencer isso. Você tem que parar de fugir de você mesmo. Assumir essa responsabilidade. Não, eu tenho essa ferida, eu tenho esse vício, eu vou parar, eu vou cuidar de mim. Sabe, olhar com você, não com competição, não, mas é com amor. É com amor, sabe? Eu me amo, eu me valorizo, é com amor. Quando você olha para você com amor, a percepção muda sobre você. Você para de se condenar, para de se cobrar, você para de se sentir mal, você para de ter maus olhos com você, mas você tem que começar a olhar para dentro de você, o quê? Com amor. Sabe, reconhece essa dor dentro de você. Não se julga. Não julga porque você tem essa identidade de um viciado. Não se julga porque você tem essa ferida, não tem mais. Não, para de julgar. Seu caso tem jeito. Olha para dentro de você. Nomeia o que você sente. Tipo assim,
eu tenho essa energia da rejeição. Pronto, eu tenho abandono. Meus pais me abandonaram. Pronto, pega isso aqui que seus pais te abandonaram, começa a trabalhar nela. Começa a trabalhar nela. Começa a olhar para ela. E aceitar o que foi ferido. Então, algo que te machucou muito dentro de você e ficou essa ferida, para de brigar com essa ferida. Aceita o que foi machucado. Meu pai machucou, meus irmãos, minha esposa, meus amigos. Pronto, mas aceita essa ferida e começa a olhar para ela. Peguei a energia do abandono, comecei a olhar para ela, não. Eu não vou mais sentir esse abandono. Isso é de meus pais, não é meu. Se meus pais me rejeitaram, para que eu vou ficar carregando essa energia do abandono? Não, isso é deles. É o comportamento dele, eu não sou eles. Então, o que eu fiz? Comecei a trabalhar dentro de mim. Comecei a trabalhar dentro de mim com a energia da rejeição. E a energia da rejeição, o quê? Foi dissipando. Quando você começa a lembrar quem você é. Quando eu falei, eu sou Edeilton, não, eu sou Edeilton. Nossa, eu sou Edeilton com perfeição. Eu não dependo do vício de pornografia, eu não preciso disso. Eu sou Edeilton. Cara, quando eu fui assumindo quem eu sou, a energia foi entrando dentro de mim assim, de tal maneira, isso foi dando força. Isso foi dando força. E eu fui, caramba, eu estou tendo força para dominar. E eu fui assumindo, eu sou Edeilton, eu sou de Deus, Deus está dentro de mim, eu sou Edeilton, eu sou de Deus, e Deus está dentro de mim, e eu não preciso disso para manter a alegria, para manter o foco. Eu não preciso disso. Eu sou a própria alegria, eu sou a própria paz, eu sou a harmonia, eu defino, eu estou no controle. Quando eu comecei a assumir isso aí e fui repetindo, e meu subconsciente foi registrando, foi executando. Quando eu fui ver, eu já estava dominando o vício. Quando a alma grita, ninguém suporta. A alma grita, está todo mundo procurando uma maneira para calar o grito da alma. Por isso que as pessoas elas se afogam no vício, afogam na mágoa, tentam cometer suicídio. Por quê? Porque a alma grita, a alma não suporta. E as pessoas estão lá o quê? Ela não aguenta mais, ninguém consegue calar a alma. Eu atendi uma moça, que ela foi no consultório com o pescoço aqui, tudo roxo aqui, ó. A marca de cólera, tudo roxo. E eu falei, o que aconteceu com o seu pescoço? Ontem eu fui tentar um suicídio ontem. Eu subi na cadeira, amarrei uma corda. Quando eu virei a cadeira, desci meu corpo, na hora que prensou. E eu vi a minha vista escurecendo. Se o meu tio não chegasse, me levantasse, eu já não estava mais aqui. Já não estava mais aqui. Aí eu perguntei para ela, o que levou esse comportamento de você cometer o giro? A ferida que eu não suporto dentro de mim mais. Uma dor insuportável dentro de mim. Eu não aguento mais. E por isso eu queria me matar. Olha só, a alma grita tão forte que achando que o suicídio vai trazer a paz. Pelo contrário. Quando a pessoa comete suicídio, ela vai para um estado pior do que a angústia dela. O problema não é você lutar contra essa ferida que está dentro de você, o vício. É você pegar esse problema e olhar para ela. Entendeu? Quando você olha para esse problema, ela perde as forças. Como que você se sente quando alguém olha para você assim, fica olhando, observando você, observando? Como que você se sente? Você fica meio sem graça, né? Quando a pessoa te olha muito, né? Você fica olhando... a pessoa olha muito para você, olha para você, fica sem graça, né? Falei, cara, por que tá olhando muito para mim? Tô cagado, tô sujo, por que tá olhando para mim? Você fica sem graça. Agora imagine você olhando para a sua dor, olhando para ela, reconhecendo que ela existe, reconhecendo que ela está ali. Você não briga, você não foge, mas você olha para ela, reconhece que ela está aí, eu te vejo, te reconheço. Ela perde as forças. Vamos imaginar que a dor que está dentro de você é como uma pessoa te ferindo. Olhando para essa pessoa, você olha para ela, analisa, reconhece, ela perde as forças. E quando você encara, você atravessa, ela perde as forças. Quando a pessoa se faz presente, se escuta, se reconhece, o vício perde espaço. O vício perde o domínio. O vício não tem mais domínio sobre você quando você reconhece. Deus não cura quem se odeia. Quando você fala assim, gente,
eu me odeio, eu não gosto de mim, eu não sei o quê, eu não presto, está sempre se condenando. O que acontece? A essência vai afastando de você, a misericórdia de Deus continua, mas também afasta de você, e você fica na dor. Agora, quando você, com todo esse problema, com toda a bagagem que você tem, é o que você faz com ela, você olha, não, com tudo que eu tenho, eu consigo superar. Porque eu sei, primeiramente, reconhecer a força que você tem. Segundo, confiar em Deus. Aí você consegue superar isso aí. Deus restaura quem te reconhece como filho. Quando você reconhece que você pode vencer, que você pode dominar. Você acha que Deus ele só age nas pessoas que são evangélicos, que são pessoas certas? Não. Deus ele reage quando a pessoa tem dentro dela, com todo o problema que ela tem, mas lá dentro dela tem uma sede de justiça, uma sede de verdade, uma sede de mudar, uma sede de sair desse lugar. Aí Deus está ali, porque dentro de você tem aquela semente ali. E Deus ele ajuda quando você se permite. Não, eu não quero mais isso. Quando você dá um passo, Deus dá um passo também. Você dá outro passo, Deus também dá outro passo. Aquilo que Deus não vai fazer é o que você tem que fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus ele vai fazer. E aquilo que Deus não pode fazer, é você tem que fazer. Tem fé que ela cura, mas tem fé que Deus revela. Deus revela. Por que eu estou falando um pouco de Deus? Porque a parte da psicologia, da terapia, tem a ver um pouco com o espiritual, porque não é separado. Se você acha que espiritual é separado com a terapia, você está enganado. Os dois trabalham junto. Os dois são alinhados. Espiritual e terapia, psicologia estão alinhados. Os dois trabalham junto. Você vê que é tão psicológico que Jesus falou assim, levante e anda. Jesus não colocou a mão, não colocou nada, levante e anda. Ele recebeu aquela informação da mãe no psicológico, o cara levantou. A essência precede o erro. A identidade vem antes do pecado. Olha só, quando você está na essência, você erra também. Você comete o erro. É normal no ser humano. Mas, quando você sabe que você tem que mudar, se esforçar para trabalhar e não faz, aí você começa a se perder. Você não é a sua história. Você não é a sua queda. Você não é o seu vício. O vício é um sintoma de alguém que esqueceu quem é. Você não é a sua história, você não é isso. Você apenas... O vício esqueceu quem você é. Ele veio, tirou a sua identidade, tirou o seu potencial, tirou o seu valor e ficou como uma pessoa ali, ó. Como uma pessoa viciada, ferida. E repito, você não é o vício, você é a ferida, o que alimenta o vício. Lembra quem você é? Lembra aquela liberdade que você tinha antes? Você pode ter de volta. Você pode ter de volta. Quando você volta, se conecta com você mesmo, o vício não encontra mais espaço, não encontra mais lugar. Ele perde as forças. Ele perde as forças. E conforme que você vai olhando para dentro de você com amor mesmo, sabe? Olhar para dentro de você com amor, sem julgamento, sem comparação. Quando você se julga, quando você se compara e quando você não se aceita, você está trazendo dor para você mesmo. Aceita quem você é. Para de comparar você com o outro. Tá vendo? Eu estou assim porque o outro deu mais atenção ao outro do que a mim. Apoiou mais o outro do que a mim. Deu mais para eles do que a mim. Você está comparando. Para de comparar. Volta para a sua essência. Volta para você. E quando você que para de julgar, volta para a sua essência, volta para a sua existência, para a sua presença, para o seu valor. Você precisa ter a consciência para observar a sua dor, para observar o que está dentro de você. Quem está no controle é você. É você que está no controle, não essa ferida, não esse vício. Entendeu? Então, eu quero que você tenha essa consciência de si mesmo, a consciência da sua essência, a consciência do seu valor. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. É importante isso. Olhar para o seu valor, olhar para dentro de você com amor. Olha para dentro de você com amor.
Porque Jesus amou o mundo com amor. Então nós temos que amar dentro de nós com amor. Então, pessoal, então é isso. Se quiser falar comigo, tá? Eu estou aqui à disposição. Se quiser conversar comigo, quiser tirar as dúvidas, eu estou aqui à sua disposição. Tá bom? Deus abençoe vocês. Ó, parabéns por vocês terem me visto. Muito bom, né?